Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meu nome é Leandro Almeida, caso você ainda não saiba. Eu quero dar uma boa tarde especial para quem está aí no chat se manifestando, para quem está na plataforma falando com a gente, a Ana Beatriz, a Rafaele, a Raine ou Raine, eu até hoje não sei qual é a pronúncia exata do seu nome, se você quiser, você pode me dizer para eu poder falar corretamente. A Júlia, a Maria Vitória, a Maria Bittencourt, mas quem? Maria Eduarda, Kelly, Aurenil, muito boa tarde para todos e todas vocês. Boa tarde para quem está aí no chat do YouTube, a Tailane, o Matheus Mática, a Bruna, o Felipe, que já está perguntando da história do gambá. Isso aí é coisa do Otto, né? O Otto adora contar a historinha e volta e meia fica me difamando. Vou resumir muito essa história. Certa vez eu voltava para casa de moto, tava tarde, noite, escuro, e aí atravessou a rua um ser que pareceu pra mim um bebê, tá? Rapidamente eu olhei ali e freiei, quem? Um louco, para não atropelar a criança que atravessava a rua. Capotei, caí de moto, me arrebentei todo. E aí quando eu vi, era um gambá. E o gambá, assim, atordoado pela situação, imagino eu, pelo barulho, pela queda da moto, tentou me atacar. Aí eu fugi para um lado, o gambá veio, eu fugi para o outro, o gambá veio atrás. Eu fiquei ali acuado, encostado na divisória de pista, nervoso, sem ter o que fazer, reagi. E chutei o gambá. Chutei o gambá que foi para lá do outro lado da pista, mas me deu uma pena, assim, não foi por maldade. Eu inclusive caí para não atropelar o bicho, né? Que parecia um bebê, mas era um gambazinho. Fui para casa todo estrupiado, rasgado, com a moto troncha, o guidão para um lado, capacete quebrado. E aí fiquei sonhando, sem zoeira, Renan, semanas assim, era o mesmo sonho. Eu sonhava que eu tinha atropelado o gambá que era fêmea e tinha matado os filhotinhos, aí o gambá vinha me atacar, uma desgraça. Trauma que chama, né? E aí o Otto acha que é legal ficar lembrando disso aí, pra poder ficar me difamando e contando essa historinha pros outros. Pois é, mais uma história das várias que eu tenho pra contar, infelizmente, né? O gambá, espero que tenha ficado bem, mas não tenho certeza de qual foi a trajetória dele. O que eu sei é que ele saiu andando, meio troncho, mas saiu andando lá do outro lado da rua. Tá bom? Vambora. Vamos falar de Oriente Médio, sendo que eu quero falar para vocês sobre algumas características dessa região do mundo que fica localizada no continente asiático. Vamos lembrar de uma coisa? De uma regionalização possível para o mundo que vocês veem aqui na imagem? Aqui o que eu tenho é a América, que pode ser subdividida em Norte, Central e do Sul, ou Latina e Anglo-Saxônica. Se eu for utilizar o critério cultural, histórico, se eu utilizar o modelo de colonização, indicadores sociais e econômicos. Aqui, o continente africano, que eu posso subdividir em África do Norte ou setentrional e África subsaariana. Ou, utilizando um outro critério, posso dividir em África do Norte, África Ocidental, Central, Chifre da África, África Oriental e Austral. Aqui temos a Europa,
que pode ser subdividida, dentre outras formas, em Europa Ocidental e Leste Europeu. Para cá a gente tem a Oceania e aqui o enorme continente asiático. Dele a gente já falou sobre o Sul, que inclui a Índia, o Paquistão, Bangladesh, sobre o Norte, que inclui a Rússia e alguns países dessa área da Ásia Central, o Leste e o Sudeste Asiático, onde a gente encontra a China, as Coreias, o Japão. E agora a gente tem a última da sequência de 2 aulas sobre um continente asiático, falando do extremo oeste da Ásia, que é esse pedaço aqui. O extremo oeste da Ásia é formado por aquilo que nós chamamos de Oriente Médio. E quais são os países que compõem o Oriente Médio? Depende. Depende do critério de classificação. Essa aqui, eu posso dizer, é a subdivisão mais convencional, clássica, daquilo que se chama de Oriente Médio. Quem é que se inclui nela? O Irã, a antiga Pérsia, o Iraque, no que antigamente era a Mesopotâmia, uma área entre os rios Tigre e Eufrates, a Arábia Saudita, o Iêmen e o Omã, que são os maiores países em território da Península Arábica, os Emirados Árabes Unidos, onde está Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. Vai ser multi com banda larga de 500 mega, 2 Wi-Fi Mesh e Globoplay incluso por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Principal cidade do território turco. Tudo bem? Então esses são os países que compõem o Oriente Médio, que tem uma localização estratégica, já que fica entre 3 continentes: a Ásia, a Europa e a África, já que é cercado por águas importantes, como as do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo, já que é um local onde há enormes reservas de petróleo, aqui no Golfo Pérsico, e uma área onde há importantes disputas territoriais que envolvem, dentre outras coisas, etnia e religião. Só que, se eu for olhar por outros critérios, dá para ampliar os limites do que eu chamei aqui de Oriente Médio. Olha para essa outra classificação, tá percebendo? Tá percebendo aqui? Como é que tem vários países da África, vários da Ásia Central e até do Sul da Ásia, que estão incluídos nessa imagem? Pois é. Aqui o que eu tenho, então, é uma ampliação dos limites teóricos da região do Oriente Médio, incluindo toda a Península Arábica, que eu já apontei para vocês onde fica, que é onde está a Arábia Saudita, o Iêmen, o Omã, por exemplo. A região do Crescente Fértil, onde tivemos a Mesopotâmia, uma área muito importante para a história de civilizações do passado, porque é uma área onde temos bastante água em meio a arredores completamente secos. Então é claro que esse é um local disputado, onde tínhamos uma grande concentração de pessoas, porque é uma área ecúmena, com condições físicas, de clima, de solos, de hidrografia, muito melhores do que a do entorno próximo. É onde eu tenho o Iraque e a Síria, é onde eu tenho terras da Jordânia e do Líbano. Vindo para o norte e para o leste,
a gente tem o que na legenda se chama de arco montanhoso. Existem várias áreas elevadas aqui no Irã, na Turquia, no Azerbaijão, o que inclusive ajuda a gente a compreender um pouco da diversidade étnica dessa região. Como assim? A geografia física importa. Ela não determina quase nada, mas ela condiciona, ela influencia. Tempos atrás, quando os transportes eram muito mais precários, muitos eram os povos que mal se conheciam, mesmo estando geograficamente muito próximos uns aos outros. Por quê? Porque entre eles, talvez, houvesse uma barreira, uma cadeia montanhosa, uma região serrana, como, por exemplo, eu tenho nessa localidade. Para cá, a leste e a norte, ou seja, a nordeste, eu tenho o que a legenda nos chamou pra gente de Eurásia Central. São países que fizeram parte da antiga União Soviética. Cazaquistão, a terra dos cazaques. O Uzbequistão, a terra dos uzbeques. O Turcomenistão, o Quirguistão, o Tadiquistão. Todos eles são repúblicas que se tornaram independentes em 91 com o fim da União Soviética. Diferente do Afeganistão e do Paquistão, que nunca fizeram parte da União Soviética. O Paquistão, aliás, você sabe, está no sul da Ásia. Tem uma rixa histórica, um problema grave com os indianos, seus vizinhos. Enquanto o Afeganistão, com um território extremamente montanhoso, é um dos lugares mais complicados do mundo em termos geopolíticos para que você consiga controlar as terras como um todo. Não é à toa que a guerra do Afeganistão, travada pelos soviéticos nos anos 80, não terminou muito bem para os soviéticos. Não é à toa que a guerra do Afeganistão, iniciada em 2001 pelos americanos, também não terminou com uma vitória plena do exército americano. Pelo contrário. Há pouco tempo, o exército americano teve que sair com o rabo entre as pernas do Afeganistão, que foi retomado pela milícia talibã. O que mostra como é que o conhecimento sobre a geografia importa na hora de você conquistar ou perder um território. Como é que num país montanhoso, cheio de cavernas, por mais que você tenha uma enorme tecnologia e força bélica, conquistar aquela área não é assim algo tão simples. Prosseguindo, aqui na legenda, nós passamos da Ásia para a África e chegamos a um local que ele chamou de Maghreb, que é o limite da área que foi influenciada pelo povo e pela cultura árabe quando houve a expansão do Império Árabe tempos atrás, cujas consequências e influências chegaram ao Egito, à Líbia, à Tunísia, à Argélia, ao Marrocos e ao território do Saara Ocidental, que é um local que não é plenamente reconhecido pela comunidade internacional. Não tem, por exemplo, assento na Assembleia Geral da ONU. É um local onde há um movimento separatista, uma luta pela independência, mas que é reivindicado pelo Marrocos como uma extensão do seu território. Essa área inteira é uma área onde a população é predominantemente árabe e onde a religião islâmica, a religião muçulmana, é muito forte. Esse, inclusive, o domínio muçulmano, é um dos critérios, o principal, que se usou nessa imagem para poder chamar de Oriente Médio tudo isso aqui. É um exagero, na minha opinião. Faz muito mais sentido delimitar o Oriente Médio apenas a esse conjunto de países e, no máximo, incluir o Egito, talvez parte do norte da África, mas me parece, e essa é uma opinião, exagerado incluir esses países aqui também. Porém, é inegável, há elementos em comum entre essa Península Arábica, o núcleo do Oriente Médio, e os demais países que eu citei e os que eu ainda não falei, como o Sudão, a Eritreia, o Djibouti, a Somália, que já ficam na área do Sahel e do Chifre da África, sub-regiões do continente africano. Qual é, então, essa ligação, esse elo, o que conecta
todos esses países, existe similaridade étnica entre eles? Não. O povo do Irã é persa. O povo da Arábia Saudita é árabe. O povo da Turquia é turco. São povos diferentes. No Afeganistão predominam os pastuns. É um outro povo. E por aí vai. Então o que há em comum entre eles? A religião. Todos aqui são muçulmanos? Não. Mas a maioria é. Claro, nem todo mundo pratica o mesmo tipo de islamismo. Mas é um elo. É algo que os liga. Aliás, um detalhe. Existe uma expressão muito comum e equivocada, porque ela é um pleonasmo, que é elo de ligação. Tem muito pleonasmo que as pessoas usam, né? Tipo, subir pra cima. Mas esse é um tanto quanto fácil de identificar, que é um pleonasmo, que é uma redundância. Mas o elo de ligação é um erro bastante comum que as pessoas cometem. Então tomem cuidado. Eu sei que não é aula de redação, mas fica aqui uma pequena dica para vocês não utilizarem. E lembrei porque eu estou usando a palavra elo. E aí achei que valia a pena falar disso para vocês, tá bom? Prosseguindo. Até agora tudo certo? Alguma dúvida? A fotossíntese, ou fotossíntese, né? Não sei. Tá falando que só nome diferenciado. Não sei do que é que você está falando, né? De qual é o nome diferenciado. E a Tailândia perguntou qual o principal motivo dos americanos perderem a guerra do Vietnã. Dizer que eles perderam a guerra me parece um certo exagero, mas não ganharam também. E aí houve vários motivos. Um deles é o desconhecimento sobre o território. Os vietnamitas tinham um conhecimento sobre o território, sobre a geografia física, que os americanos desconheciam, e esse conhecimento foi utilizado pelos vietnamitas para poder lutar contra americanos muito mais fortemente armados. Tá bom? Bora! Porque aqui eu tenho um slide para você tirar um print. Vou sair aqui da tela, dar o seu print. Já falei de algumas dessas características. Vou citar algumas outras. E agora que você já printou, vamos embora. Como eu disse, o Oriente Médio é localizado no extremo oeste da Ásia. Então ele é uma região da Ásia. Só que, dependendo do critério de classificação, a gente pode incluir também áreas do norte da África ou até mesmo de outras porções da África e da Ásia. É um local geoestratégico, porque está na confluência, no encontro de 3 continentes diferentes. É uma área onde predomina, mas não há exclusividade, ainda que há predominância, de população etnicamente árabe. Quem são os árabes aqui? Aonde eles são maioria? No Omã, no Iêmen, na Arábia Saudita e em todo o espaço da Península Arábica. Talvez um exagero se eu olhar para os Emirados Árabes Unidos. Sabe por quê? Porque os Emirados Árabes Unidos incluem algumas cidades como Dubai, cujo crescimento econômico nos últimos anos foi muito grande, graças ao reinvestimento do dinheiro do petróleo em construção civil e em turismo. E aí muitas obras exigem muita mão de obra, o que fez com que muita gente migrasse para cá. Aliás, guarda essa informação. Já te falei disso em outra aula, sobre migrações, mas vou lembrar de novo. Desde a década de 70, quando aconteceram aquelas 2 crises do petróleo, o petróleo ficou caro. Claro que o preço varia muito, assim, já teve época de o barril chegar a $150, agora ele está beirando $70. Ele oscila muito, como quase qualquer commodity. Mas já custou $3 o barril. E desde que ele ficou mais caro, os grandes produtores de petróleo do Oriente Médio passaram a ganhar muito mais dinheiro. A Arábia Saudita ficou rica. O Kuwait, o Bahrein, o Catar também. Você lembra da Copa do Catar, né? Dos estádios e instalações suntuosas que foram construídas lá, com dinheiro do petróleo. Nos Emirados Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi são as 2 cidades, os 2 emirados dos Emirados Árabes Unidos, mais ricos e mais famosos. E é impressionante o quanto essas 2 cidades cresceram nos últimos anos, como é que a construção civil lá não para, como é que eu tenho uma quantidade gigantesca de guindastes. É obra para tudo que é lado. Então tem emprego. E aí tem gente de vários lugares do mundo que vai para lá.
De onde? Gente do Sudão, da Eritreia, do Djibouti, da Somália, do Chifre da África, que migra em busca de trabalho. Gente do Irã, porque é só atravessar o Golfo Pérsico. Ou então do Afeganistão, do Paquistão, da Índia, ou de países do Sudeste Asiático. Sabe qual a consequência? A população de Dubai, por exemplo, uma das principais cidades dos Emirados Árabes Unidos, tem a esmagadora maioria de estrangeiros entre os seus moradores. Mais de 80% de quem mora em Dubai não nasceu lá. É imigrante. Então, essa é uma exceção, uma ressalva que eu faço em relação a ter dito que a maioria aqui é árabe. É verdade, mas em alguns pontos existem esses casos excepcionais, tá bom? Prosseguindo, aonde é que eu tenho mais árabes então? Além dos países que eu citei aqui da Península Arábica. No Iraque, na Jordânia, na Síria, no Líbano, a maioria é do povo árabe. Tem o árabe como língua principal, uma cultura árabe. Etnicamente, eles pertencem a esse grupo. No Irã, não. A maioria aqui é de um outro povo, o povo persa, que tem uma outra história, uma outra cultura, um outro idioma. No Afeganistão, há outros vários povos, dentre os quais os pastuns, que tem uma outra história, uma outra cultura, uma outra língua. Mas o que há em comum entre eles, quase todos, são praticantes do islamismo. O islâmico é o muçulmano. Islamismo, islâmico, é um sinônimo de muçulmano. Essa aqui é uma das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que creem num só Deus. Você sabe quais são as outras, né? Não sabe? Aqui é predominante no Brasil e aqui é predominante num único país do mundo, que está aqui inclusive, o Estado de Israel. Estou falando do judaísmo e do cristianismo. E aí, você já há de convir que a gente tem elementos suficientes para que brigas possam acontecer. Infelizmente, a religião, que na minha opinião deveria ser um motivo para harmonia entre as pessoas, acaba sendo um motivo de conflito. E sendo ali a área do berço religioso dessas 3 religiões, há de se imaginar que existem lugares que são sagrados para cristãos, para muçulmanos e para judeus. Aí eu tenho a opção 1, que é, se o lugar é sagrado para todo mundo, por que não deixar que todos compartilhem do uso dessa área? Opção legal, né? Na prática, o que acontece quase sempre é a opção 2. Já que é sagrado para todo mundo, eu, que tenho uma religião que é diferente da sua, vou querer usar só para mim e vou te impedir de ter acesso a esse local. Ou então eu, que tenho uma religião diferente da sua, vou dizer que a sua presença aqui profana esse lugar e profana a minha religião, o meu Deus e a história da minha religião. Daí, o resultado, você sabe, não podia ser outro, a não serem conflitos. Só que limitar os conflitos que ocorrem no Oriente Médio a apenas, exclusivamente uma questão religiosa é um equívoco grave. Porque há outras várias razões que levam a conflito. Como a disputa pela água, claro. Um lugar seco, um lugar desértico, como é a maior parte do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, da Península Arábica e do Norte da África, será um local onde qualquer fonte de água abundante vai ser motivo de disputa. Olha aqui essa imagem. Essa imagem mostra pra gente aonde é que eu tenho lugares com escassez de água, física ou econômica. A escassez física se explica por 2 razões. Ou tem gente demais, como no caso da China e da Índia, ou então tem água de menos. Às vezes são as 2 coisas, né? O norte da África, a Península Arábica e o Oriente Médio como um todo
são exemplos de áreas onde há escassez de água, escassez física. Por quê? Porque o clima é árido, o clima é desértico. Então é claro que eu vou ter pouca água. E aí sabe onde eu tenho algumas poucas fontes de água que acabam sendo muito disputadas? Aqui, na região da crescente fértil da Mesopotâmia, porque é onde eu tenho os rios Tigre e Eufrates. Aqui, por onde passa o rio Nilo, tão importante para a história da civilização egípcia, ou então aqui em cima, onde eu tenho o rio Jordão, que aparece em tantas passagens, seja na Bíblia, seja na Torá, ou então no Alcorão, os livros sagrados dessas 3 maiores religiões monoteístas. Ok? Portanto, a falta d'água acaba sendo um motivo de disputa, assim como as diferenças étnicas e religiosas. E um outro motivo, claro, eu não podia deixar de falar, é a questão do petróleo. Como assim? Repito, não é que tenhamos petróleo em todo o Oriente Médio, não é verdade. Você não escuta falar sobre petróleo na Síria, ou no Líbano, ou em Israel, ou na Jordânia. Você escuta falar de petróleo no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein e no Kuwait. Por quê? Porque são os países banhados pelo Golfo Pérsico. Tá, e daí? O ponto é que esse local, o Golfo Pérsico, esse bracinho de água que vai para dentro desse pedaço do continente asiático, é um local onde há 200 milhões de anos atrás houve processos e transformações climáticas que levaram à morte e ao soterramento por sedimentos de uma série de animais marinhos, de plantas marinhas. E aí, essa vida marinha soterrada acabou se transformando em fóssil, dando origem a combustíveis fósseis, como o petróleo. O petróleo, então, que é um combustível fóssil, formado no Mesozoico, milhões de anos atrás, numa era geológica há bastante tempo, é um recurso esgotável, finito, assim como os outros combustíveis fósseis, o carvão mineral, o gás natural. Sendo que não é que nós tenhamos nessa área o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Esse status hoje é da Venezuela. A Venezuela é o país que tem a reserva de petróleo de maior extensão conhecida na atualidade. Só que quem é o país que tem a segunda maior reserva? A Arábia Saudita, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e o maior exportador. Esses rankings mudam de um ano para o outro, né? Até algum tempo atrás, a Arábia Saudita era a maior produtora e maior exportadora. Hoje quem mais produz são os Estados Unidos. Só que não exportam muito, eles consomem praticamente tudo. Então, na prática, essa continua sendo a região mais importante para a produção e exportação de petróleo no mundo. Porque, primeiro, são muitos países ricos em petróleo. Muitos. Todos esses que estão aqui em volta do Golfo Pérsico. Segundo, vários deles consomem pouco. O Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Kuwait, o Iraque, são países pouco industrializados. A Arábia Saudita até tem se industrializado bastante nos últimos anos, está aumentando o consumo interno de petróleo. Algumas áreas dos Emirados Árabes também. O Irã não, já é um país com uma indústria muito forte, então tem uma demanda interna grande. Mas, de um modo geral, a produção deles é muito maior do que eles precisam utilizar. Então eles são grandes exportadores de petróleo. E foram eles, sob a liderança da Arábia Saudita, que criaram, tempos atrás, na metade do século XX, um grupinho, um clube, uma organização, que eu chamaria de cartel, mas não posso chamar, porque oficialmente é uma organização, chamada de Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A OPEP foi uma das grandes responsáveis pelo aumento do preço de petróleo em 1973, naquela que foi a primeira crise do petróleo.
Você lembra? A gente falou disso em outras aulas já. Eu chamo isso também de primeiro choque do petróleo, dá mesmo. Deixa eu tomar um golinho aqui do café, que deve estar frio já, enquanto você vai olhando esse gráfico. Presta atenção nos nomes, no momento, nas áreas, para que você possa compreender como é que o Oriente Médio realmente faz muita diferença na definição do preço do petróleo e como é que isso pode influenciar a economia global. Olha daí que eu bebo aqui. Foi. Meu cafezinho com gostinho de petróleo, para poder combinar com o assunto da aula. E eu queria que você olhasse para aqui, para você ver que em 79 tem escrito Revolução Iraniana, em 90, invasão do Kuwait, em 2003, do Iraque, em 2009, ou melhor, em 2011, 2008 aqui é outra coisa, é a crise americana. Em 2011, Primavera Árabe. Vários eventos envolvendo o Oriente Médio. É mais ou menos o seguinte, qualquer espirro no Oriente Médio pode afetar a produção de petróleo. Afetando a produção de petróleo no lugar que é o que mais produz enquanto região, é claro que o preço vai ser influenciado. Em 73, aconteceu uma guerra. A Guerra do Yom Kippur. Vou te explicar isso melhor semana que vem, porque semana que vem a aula ainda é de Oriente Médio. Em 79, o Irã mudou de governo. Era aliado dos Estados Unidos, virou rival. E nesses dois momentos, o preço do petróleo subiu. Por isso tivemos aqui em 73 e em 79 a primeira e a segunda crise do petróleo. Porque qualquer coisa que afete a produção na área que mais produz gera desespero, corrida e medo de desabastecimento. E aí os preços sobem. Em 73, sabe o que aconteceu? Os países do Golfo Pérsico, que fazem parte da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, resolveram aumentar o preço do petróleo e boicotar a venda desse combustível para os Estados Unidos como uma retaliação à ajuda que os americanos deram a Israel contra os palestinos. Te conto isso melhor semana que vem. Relaxa. E em 79, o Irã, que era um dos maiores fornecedores de petróleo para os Estados Unidos, passou por uma revolução, mudou de governo, virou rival e o abastecimento americano ficou comprometido. Conclusão, o preço disparou. Percebe? Como é que a oferta pode ser influenciada caso aconteça qualquer coisa no Oriente Médio? Então esse é um dos motivos que faz você ouvir falar sobre esses países na mídia com muito mais frequência do que você escuta falar, por exemplo, deixa eu pensar aqui em um país que quase nunca aparece na mídia pra gente, a Eritreia. Quantas vezes você ouviu um noticiário falando de Djibouti ou da Somália? A Somália está em guerra civil há 30 anos ou mais. Quem fala da Somália? O Sudão e o Sudão do Sul viveram um gravíssimo conflito no começo dos anos 2000 que deu origem a um genocídio. E pouco se falou sobre o assunto. Tudo bem, eu sei que não dá para falar de tudo porque o tempo é limitado. Os noticiários, tem que escolher a pauta, né? Mas há prioridades. E eu vou escolher o que é que eu vou deixar de fora, o que eu vou colocar para você assistir. E você vai assistir mais sobre o Oriente Médio porque o Ocidente está interessado nessa área. A estabilidade dessa área é fundamental para a estabilidade dos preços do petróleo que influenciam a economia global. Mais um motivo para eu dizer que essa é uma área geoestratégica, porque ela tem enormes reservas de petróleo nessa região do Golfo Pérsico. Aí sabe o que volta e meia a gente ouve falar em termos de ameaça? Risco de fechamento do Estreito de Hormuz. Essa é uma das áreas mais militarizadas do mundo. Eu sei que você não sabia disso, possivelmente, mas é. E você imagina por quê?
Porque a produção do Irã e de todo mundo que está no Golfo Pérsico tem que sair por algum lugar. E ela sai de navio. E ela tem que passar por Hormuz para entrar no Golfo de Omã. Para depois passar pelo Mar Arábico e, normalmente, entrar no Mar Vermelho, onde eu tenho outro estreito, em que Djibouti tem uma posição estratégica. Repito, ó, Djibouti, estão falando dele agora aí, né? Descobrindo a existência desses países. Pois é, o Djibouti é o lugar da África onde eu tenho a maior base militar dos Estados Unidos. Caramba, por que os americanos têm uma base militar enorme com uma pancada de soldados, armas, porta-aviões, submarino nuclear aqui? Neste pequeno território simples, porque ele controla a entrada do Mar Vermelho, por onde todo dia passa uma quantidade gigantesca de navios. Eu ia falar um caminhão de navios, ia ficar um pouco contraditório, estranha a frase, né? Então passam muitos e muitos navios cheios de petróleo e outros produtos, para depois chegarem aqui no Canal de Suez, até o Mediterrâneo, servindo a Europa, ou então passando pelo Estreito de Gibraltar, em direção ao Atlântico, para chegar nos Estados Unidos. Então, se você não sabia, saiba de uma coisa. Alguns lugares são passagens estratégicas fundamentais para a geopolítica e para a economia. O Estreito de Gibraltar é um deles. O Canal de Suez é outro. O Canal do Panamá também. O Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, ou Hormuz, também não são diferentes. Beleza? Espero que vocês tenham entendido até agora. Vou avançar um pouquinho mais aqui na nossa aula. Quero te mostrar essa imagem só para você reparar no que está aqui, ó, em azul, essas duas linhazinhas, porque eu já falei sobre elas com outro mapa, só que elas não tinham aparecido. Essas linhas azuis são rios. O Rio Tigre e o Eufrates. Importantíssimos porque levam água pelo território do Iraque, são fundamentais para o abastecimento doméstico, para a agricultura, e são motivo de disputa aqui, especialmente nessa parte do norte do Iraque, do leste da Síria e do sudeste da Turquia. Isso envolve um povo que eu vou comentar daqui a pouquinho, que é o povo curdo. Mas antes, para a gente caminhar para o final da nossa aula, eu quero que você dê um print nesse slide. Vá lá. Dá um print aí. Printzinho foi dado. Porque aqui o que eu tenho é um conjunto de nomes que às vezes confundem, eu sei. Porque a gente não está habituado a falar sobre eles no nosso dia a dia. E para poder entendê-los, eu quero fazer um exercício de imaginação com vocês. Se eu perguntar a cada um de vocês qual é a sua nacionalidade, você sabe, você é brasileiro, brasileira, porque isso tem a ver com qual é o estado-nação, o país onde você nasceu. Olha aqui alguns exemplos. Quanto à nacionalidade, quem nasce aqui é iraniano, quem nasce aqui é turco, sírio, saudita e por aí vai. Quanto à religião, o critério é outro. E você pode ter religião, você pode não ter, você pode escolher. Você pode falar, caramba, meus pais são cristãos católicos. Mas eu quero ser cristão protestante, quero ser evangélico. É uma escolha. Religião é escolha. Às vezes não, né? Às vezes te impõe. Mas em tese é uma escolha. Você pode falar, não, eu quero ser islâmico. Eu quero seguir o judaísmo. Então essas palavras aqui fazem menção a religiões. A religião islâmica, a religião cristã e a religião judaica são as três maiores religiões monoteístas, cujo berço, cujo nascimento foi no Oriente Médio. O islâmico também é chamado de muçulmano, é um sinônimo. E assim como há subdivisões do cristianismo,
também existe subdivisão dentro do islamismo. Você sabe, se eu te falo, ele é católico e ele é protestante, você entende. Porque nós, enquanto um país predominantemente cristão, compreendemos a lógica do cristianismo, de um modo geral, mesmo que você não seja praticante, e diferenças entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Você sabe que dentro do cristianismo protestante tem várias acepções, várias subdivisões. Você sabe, talvez, que dentro do cristianismo católico tem várias subdivisões? Tem o cristão católico apostólico romano, que segue a igreja do Vaticano. É o caso da maioria dos europeus da Europa Ocidental. Na Polônia, na Itália, na Espanha, em Portugal, a maioria é cristão católico apostólico romano. Na Rússia, não. A maioria é cristão ortodoxo, que é uma outra vertente do cristianismo. Mas você entende que há essas subdivisões no judaísmo e idem. Há diferentes formas de professar o judaísmo. No islamismo não é diferente. E a principal subdivisão é islâmicos sunitas e islâmicos xiitas. A maioria dos islâmicos, deixa eu voltar aqui. A maioria dos islâmicos no mundo é praticante do islamismo sunita. Por exemplo, na Arábia Saudita, no Iêmen, no Omã. A maioria é praticante do islamismo sunita. Na Jordânia, na Síria, na Turquia, a maioria é praticante do islamismo sunita. Porém, em alguns lugares do mundo, tem maioria de xiitas, como no Irã e no Iraque. Eu ouvi dizer que o xiita é mais radical. Balela. Tem xiitas radicais e moderados. Tem sunitas radicais e moderados. Tem cristãos católicos radicais e moderados. Tem cristãos protestantes radicais e moderados. Há radicais e moderados em qualquer prática religiosa. Até no budismo, que a gente tende a achar que é paz e amor. Não. Tem uns budistas hardcore que ficam dando tiro nos outros, botando fogo em aldeia de Rohingya, de uma minoria lá em Mianmar. Então não tem esse papo não. Tem extremismo, fundamentalismo religioso em qualquer religião. Aí o Renan falou, qual é a diferença? Renan Luca, eu precisaria de um pouco mais de tempo para explicar isso. Mas de um modo geral, a cisma, a segmentação entre sunitas e xiitas veio na sucessão do profeta Maomé. Alguns achavam que os seus sucessores deveriam ser os profetas que tinham mais conhecimento, outros defendiam que tinha que ser uma sucessão consanguínea, que o seu primo devia lhe suceder como profeta principal. Então digamos que aí está a origem da subdivisão do islamismo nesses dois grupos principais. E há outras diferenças na maneira de se vestir, em alguns hábitos culturais, na maneira de fazer as orações. Só que esse papinho de que o radical é o xiita, balela. Quer exemplos de grupos sunitas radicais? O Estado Islâmico, um grupo fundamentalista, terrorista, sunita. O Boko Haram, outro grupo terrorista, sunita. A Al-Qaeda, um grupo fundamentalista, radical, sunita. O Osama Bin Laden, um saudita, árabe, islâmico, sunita. Esse papo de que o xiita é mais radical tem a ver com o que aconteceu no Irã em 79. Não vou te explicar isso agora não, vou falar também na semana que vem, mas só adiantando, quando o Irã passou a ser anti-ocidental, brigou com os Estados Unidos, o pessoal queimou um monte de bandeira americana. E teve um cara lá, o Ayatollah, o líder religioso do país, que fez um discurso falando que o Irã não ia mais se dobrar aos caprichos ocidentais, à sujeira ocidental. Isso foi tido como algo muito radical. E como o Irã, junto com o Iraque, é um dos poucos países do mundo em que a maioria é xiita, passou a ser feita essa associação de que o xiita é o radical. Tá bom? E aí, para fechar, temos a questão étnica, que é o povo ao qual você pertence. Aí, não tem escolha. Tu não pode chegar e falar, poxa, eu queria ser do povo japonês. Não dá, irmão. Ou você é ou você não é.
Ou, poxa, eu queria ser índio. Não, não dá. Ou você é ou não é. Você é árabe de acordo com quem são seus pais, seus avós, sua família. Você é persa de acordo com o povo do qual você descende. A palavra judeu confunde. Porque tem um cara que é judeu porque é do povo judeu. Tem um cara que é judeu porque pratica o judaísmo. Muitos judeus étnicos também são praticantes do judaísmo. Mas tem gente que é do povo judeu e é cristão. Tem gente que é do povo judeu e é muçulmano. Tem gente que é do povo judeu e não tem religião nenhuma. Então, povo não se escolhe. Você nasce pertencendo àquela etnia. Religião se escolhe. E nacionalidade se define de acordo com o local onde você nasceu. Tá bom? 18h16, hora de fechar nossa aula. E eu fecho com essa imagem aqui que mostra o Kurdistão, um território que não é reconhecido oficialmente, mas que é objeto de disputa por parte de um povo, o povo curdo, uma minoria sem território, tal como os árabes palestinos, que serão o objeto principal da nossa aula na semana que vem. Semana que vem, portanto, falaremos de Revolução Iraniana, de questão curda e principalmente da questão árabe-israelense. Tudo bem? Um beijo, tchau, tchau e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.